Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento aí e por fim, fechando a nossa parte de ecologia, a gente vai tratar dos biomas, beleza? Então, a gente vai ver nessa aula aí a parte de biomas mundiais, características gerais, definição de bioma e biomas mundiais. Num segundo momento, numa próxima aula, a gente vai ver os biomas característicos do Brasil, os biomas brasileiros. Beleza? Então, bora lá. Biomas é o conjunto de vários ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. É aquela parada que você encontra certo padrão, beleza? Composto por fatores bióticos, fauna e flora, beleza? E fatores abióticos, vento, chuva, umidade, luminosidade, temperatura e afins. E que a gente pode, de uma maneira simplificada e direta, resumir que os biomas são um conjunto de características formadas por fauna, flora, clima, relevo e posição geográfica. Então, de uma maneira geral, imagina o seguinte: eu tenho uma determinada região geográfica que vai ter um determinado clima, uma determinada flora e uma determinada fauna, que por aquela extensão geográfica toda, ela possui uma homogeneização de clima, uma homogeneização de fauna, uma homogeneização de flora, uma homogeneização de relevo. Aquilo ali eu chamo de bioma. Ah, Nicolas, mas sempre vai ser assim? Não, você vai ter algumas variações de clima, pequenas dentro de um mesmo bioma, que se chama de microclimas. Você tem algumas pequenas variações de relevo dentro de um mesmo bioma, pequenas variações do que a gente chama de fitofisionomia. Fito vem de planta, fisionomia vem de aspecto, de aparência. Então, imagina a cara da vegetação. Quando você pensa numa floresta amazônica, você tem uma cara de vegetação completamente diferente de um cerrado, ou de um pampa, ou de uma caatinga. Então, é a aparência, o aspecto geral da vegetação. O termo é fitofisionomia. Beleza? Mas você tem uma homogeneização, mas você tem certas variações dentro de um mesmo bioma. Isso é normal. Beleza? Quais serão então os fatores que influenciam essa definição de bioma? É basicamente a umidade relativa do ar, a temperatura, o solo e a luminosidade. Entendam que essa umidade relativa do ar ela também está relacionada com pluviosidade, ou seja, com a quantidade de água disponível para aquele ambiente. Beleza? Repara que quanto mais alto for, mais frio é. Beleza? E você vai ter aqui uma característica diferente, por exemplo, daqui de baixo, tá? Você tem a altitude crescente, você vai alterando a vegetação porque você vai alterando o clima. Aqui você tem uma região de latitude crescente, também vai ficando mais frio, você está alterando o clima, você altera a vegetação. Aqui na região, por exemplo, nessa região semelhante à tropical, e tropical, você tem uma região de maior temperatura e maior umidade. Você favorece o crescimento da vegetação. Então, tudo vai estar basicamente relacionado com o clima e com a posição geográfica. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho uma outra imagem que mostra isso legal para a gente também. Ó. Você tem uma elevada altitude e você tem aqui uma região de polo. Você encontra basicamente gelo e neve. Tá? Você tem uma abaixo dessa elevada altitude e um pouco afastado do polo, você encontra um bioma chamado de tundra. Você está se aproximando, se afastando do polo e você está descendo um pouco a altitude, tá? Você tem um outro bioma que é a taiga. Você chegou numa região intermediária entre o polo e a região da linha do Equador. Você tem as florestas temperadas. Você está bem próximo da região do Equador, você tem florestas tropicais. Beleza? Quais são os principais biomas, então? Tundra, taiga, floresta temperada, deserto, floresta tropical, savana, mata atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Esses são os principais biomas, tá? Até floresta tropical, perdão,
até savana, eu estou falando de biomas mundiais. De Mata Atlântica em diante, estou falando de biomas brasileiros. Beleza? Então vamos lá começar os biomas mundiais, tá? O primeiro que a gente vai ver vai ser a tundra. Repara a localização geográfica dela. Primeira coisa, é essa região laranja aqui no mapa, ó. É na região que a gente chama de Círculo Polar Ártico. É lá no extremo norte, no hemisfério norte. Beleza? Esse bioma aí vai ser encontrado em regiões como Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. E o mais interessante que a gente pode dizer desse bioma é que ele vai ser sempre assim. Ou seja, existe um inverno extremamente rigoroso e um verão que ainda assim é frio. Quando existe vegetação, vai ser uma vegetação rasteira de gramínea, tá? E pequenas coisas arbustivas. É basicamente líquen, musgo e gramínea. E isso vai ser no período do verão, porque no período do inverno é tudo congelado. Beleza? Extrema baixa pluviosidade e extrema baixa luminosidade. Nicolas, mas as fotos estão tão claras, mas lembra daquela questão de posição do polo em região ao Sol. A Terra tem aquela posição meio inclinada. Então chega pouquíssima luz ali. Aí você tem um período basicamente 6 meses de dia e 6 meses de noite. Beleza? Por causa da posição da Terra em relação ao Sol. Lembram daquilo? Provavelmente já viram isso em geografia. Você tem 6 meses na região norte, que fica basicamente como se fosse um dia constante, e 6 meses na região norte, que fica como se fosse uma noite constante. Beleza? Mas basicamente o inverno lá dura cerca de 8 meses e o verão cerca de 4 meses. Beleza? Aí aqui nas imagens, ó, o urso polar, você tem aqui uma região que mostra bem pra gente aí a parte de gramínea e pequenos arbustos, e você tem aqui o bisão, tá? É como se fosse um búfalo, mas é o bisão almiscarado, se eu não me engano. Beleza? Aí a taiga. Quem que é a taiga? Ela também é chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal, tá? Que é aquela floresta que você observa pinheiros, tá? É uma floresta caracterizada por pinheiro. Então ela é chamada normalmente de floresta de conífera, porque o pinheiro é uma gimnosperma, é uma conífera, tá? Um formato de cone, tá? Ou floresta boreal, tá? Que é onde você vê aquelas auroras boreais, aquela show de luzes assim, extremamente lindo, tá? Também no hemisfério norte, se estendendo na região do Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Só que repare que ela está um pouco abaixo da tundra, tá? A tundra aqui em laranja é lá no extremo mesmo, ó. Aí a taiga aqui em verdinho fica logo abaixo. Beleza? Também vai ser um clima frio, tá? Só que vai ter um verão mais longo que a tundra. Nicolas, então ela vai ter um verão longo? Também não. Ela vai ter basicamente meio a meio, tá? Ela vai ser basicamente 6 meses de inverno, 6 meses de verão. Mas ainda assim, o verão dela não é um verão verdadeiro. Ainda é um ambiente frio. Só que o que acontece? Na taiga, que é esta aqui, você tem o seguinte: na parte de inverno você tem camadas de neve cobrindo o solo. Na parte do verão, as camadas de neve derrete e você percebe vegetação, você percebe gramínea, você percebe que existe ali um solo que permite que as coisas nasçam. Agora, na tundra existe uma coisa que a gente chama de permafrost. Eu não me desculpa o pronúncio do inglês, mas é um solo permanentemente congelado, tá? Mesmo no verão, você não tem o degelo do solo. Você tem o degelo da neve que está sobre o solo. O solo permanece congelado. Por isso que você não vê árvores, por isso que você não vê arbustos de grande porte. Beleza? Isso na tundra. Na taiga você já observa isso porque no período do verão existe o solo não permanece congelado, ele degela normalmente. Beleza? Você tem árvores extremamente adaptadas a esse frio, nesse formato de cone, que permite que a neve se deposite sobre elas, mas quando tiver muita neve, esses galhos eles abaixam e essa neve cai.
ela escorre pelo galho, ela não fica presa. Se você tivesse uma árvore, tipo as árvores que a gente encontra aqui na região sudeste do Brasil, o acúmulo de neve naquelas folhas iriam pesar, iriam quebrar os galhos. Essas árvores em formato de cone, elas são extremamente adaptadas para que a neve caia, se deposite, e quando é o excesso de neve, existe um excesso de neve sobre a árvore, essa neve cai, sem quebrar os galhos, ou danificando o mínimo possível os galhos. E uma outra característica interessante para reduzir também o acúmulo de neve e a transpiração é que elas são chamadas de aciculifoliadas. O que isso quer dizer? As folhas têm forma de agulha, são folhas fininhas, beleza? E isso reduz a área de superfície de contato da folha, evitando o acúmulo excessivo de neve e evitando o excesso de perda de água, né? Uma transpiração. Beleza? Pouca vegetação rasteira e floresta basicamente de pinheiros, tá? Aqui você pode ver uma imagem no verão e aqui a imagem no inverno. E aqui duas imagens dos ursinhos aí, que são os ursos pardos dessas regiões. Beleza? Florestas temperadas. Repare aqui no nosso mapa as regiões de florestas temperadas aqui, ó. Elas são todas mais recortadinhas, tá? Onde você encontra, tá? Maior incidência solar do que você tinha na tundra e na taiga, beleza? E ela vai ter 4 estações bem definidas. Essas daí são aquelas florestas que normalmente vocês veem em comercial. Já viram aqueles comerciais assim de carro, que o carro passa assim numa estrada cheia de folha, aí o carro vai passando e sobe as folhas e tal. É aquelas florestas que vocês observam em seriados é, lá norte-americanos, seriados de algumas regiões da Europa, enfim, que você percebe direitinho, tipo, primavera é a estação das flores, o inverno tem neve, o verão é quente, enfim, o outono caem as folhas. Exatamente isso. São as estações todas bem definidas. Tem uma época de cada estação e aquilo é tão bem marcado que você consegue perceber pela vegetação em que estação do ano você está. Beleza? Repare aqui, ó. Você tem as folhas todas acumuladas aqui no chão, é outono. Lembra lá da música do Sandy Júnior? As folhas caem no quintal. Então, isso daí é durante o outono, beleza? Uma coisa interessantíssima, então, já em relação a isso. As árvores que perdem essas folhas no inverno, elas são chamadas de caducifólias. Esse caduce vem de caduca. Caduca vem de velha, tá? Esse folha vem de folhear, de folha mesmo. Então, as folhas caducam e as folhas caem. Essas folhas morrem e caem. Ou elas são chamadas de decíduas, que são como se fossem despidas, sem folhas. Beleza? E durante a primavera você tem o desabrochar das flores, durante o inverno você tem neve e durante o verão você tem calor. Beleza? Mas tudo mais bem divididinho, tá? Maior índice pluviométrico que as anteriores e solo rico. Por que solo rico? Porque por ter estações bem definidas, dá tempo de, no outono caíram as folhas todas, no inverno surgiu uma camada de neve sobre as folhas, dá tempo dessas folhas se decomporem e do solo incorporar esses nutrientes. E aí você encontra o quê? Na primavera, um solo rico. Beleza? Aí você tem aí as coisas abrochando, surgindo, crescendo, as plantas retomando o crescimento das suas folhas na primavera, tá? Aqui você tem a imagenzinho, é o que o pessoal normalmente chama de bosque, tá? Essa floresta. Aqui você tem um lobo e aqui você tem um esquilinho, beleza? Você encontra carvalhos, faias e nogueiras, que são tipos de plantas que você encontra nessa região que perdem essas folhas, por exemplo. Beleza? Desertos. Em várias regiões do planeta nós vamos encontrar os desertos, tá? O que define um deserto não é que ele seja quente e seco. O que define um deserto é a pluviosidade. Então, quando eu tenho abaixo de uma determinada taxa de pluviosidade, eu chamo aquilo de deserto. Independente se aquele deserto ele vai ser gelado, seco ou de sal. Aqui você tem um deserto gelado, um deserto seco e um deserto de sal. Todos são desertos porque todos têm uma baixíssima taxa pluviométrica. Beleza?
Eu não me lembro de cabeça agora e esqueci de colocar no slide qual é essa taxa específica, tá? Sempre, característica dos desertos, você vai ter uma grande variação de temperatura ao longo de um dia, tá? Você vai ter dias que podem ser muito quentes, tá? Por exemplo, no caso de um deserto seco, um deserto quente, tá? E noites extremamente frias, tá? Deserto Saara, você tem períodos do dia que podem chegar a 50, 60 graus Celsius e período da noite que vai a menos 1, abaixo de zero, né? Beleza? Então isso aqui é chamado de amplitude térmica, tá? Essa temperatura que vai variar muito de um dia para a noite. Tem uma grande amplitude térmica no período de um dia. Sempre vão ter o solo pobre. As plantas vão ser xeromórficas, tá? No caso de desertos secos e quentes, tá? Xero quer dizer seco. Mórficas quer dizer que tem forma adaptada ao ambiente seco. Como, por exemplo, cactos ou alguns arbustos. Vai depender muito do tipo de deserto que eu estiver tratando. Deserto salgado, por exemplo, não vai ter quase vegetação nenhuma. Isso se tiver vegetação. Tá? Deserto gelado, a mesma coisa. Já o deserto quente e seco, você tem aquelas regiões de oásis. Nessas regiões de oásis, na periferia dessas regiões de oásis, você encontra certa fauna. Beleza? E aqui você tem as regiões onde você encontra deserto. Basicamente, todos os continentes você encontra deserto, tá? Regiões desérticas. E florestas tropicais, tá? As florestas tropicais vão estar na região equatorial tropical, beleza? Você tem uma região equatorial, ali na linha do Equador, trópico para cima e trópico para baixo. Então, de um trópico ao outro, você tem uma região tropical e equatorial. Tá? Existem divisões, tá? Alguns autores dividem, classificam diferente o que é uma floresta tropical de uma floresta equatorial, só que para a gente aqui em biologia não faz tanta diferença. Eu não sei se em geografia vai fazer essa diferença, mas para a gente, floresta tropical equatorial simplifica bem. Tá? São regiões onde você tem elevadas temperaturas o ano inteiro e elevado índice de chuva o ano inteiro. Então você tem uma umidade relativa muito alta do ar, você tem muita água naquela região, tá? E você tem muito calor, tá? É, inclusive no inverno e no verão, tá? As temperaturas são altas e a taxa pluviométrica é elevada, inclusive no inverno, tá? O solo vai ser pobre. Pô, Nicolas, como assim o solo pobre? A quantidade de biodiversidade que você encontra, a quantidade de biomassa, uma floresta gigantesca. Você está falando aí que é quente e úmido. Exatamente. Por ser um ambiente quente e úmido, você tem uma taxa aceleradíssima de decomposição da matéria orgânica. Mas, por ser quente e úmido, você favorece o crescimento de plantas. Então, as plantas crescem tão rápido quanto a matéria orgânica é degradada. O que isso gera? Essa matéria orgânica não chega a se depositar, a se acumular no solo. Ela não chega a compor o solo. Por quê? Tem uma camada de vegetação sobre o solo, que a gente chama de serrapilheira, tá? É um substrato vegetal ali que fica acumulado, é resto de planta, é resto de animal, são fezes, tudo isso acumulado. Isso tudo vai se decompondo e na medida que aquilo vai se decompondo e vai ficando disponível no solo, as plantas mesmo já vão capturando, já vão absorvendo aqueles nutrientes, impedindo que aquilo se acumule no solo. Por isso o solo é pobre. Beleza? São florestas autossuficientes que, na medida da taxa de crescimento dela, a gente tem controlada pela taxa de decomposição do próprio ambiente. Beleza? Extremamente, absurdamente grande a biodiversidade. São os locais de maior biodiversidade do planeta, tá? As florestas tropicais e equatoriais. E vão ser formados por vegetações densas. Tá? Você encontra epífitas, cipós e líquens, sempre onde você tem vegetações extremamente densas. Tá? Uma outra coisa característica dessas regiões é o que a gente chama de estratigrafia vegetal, tá? Ou uma estratos vegetais, tá? Você tem divisão de camadas de árvores de tamanhos diferentes, camadas de plantas de tamanhos diferentes. Primeiro você tem uma região mais arbustivas e rasteiras, depois uma arbustiva grande, umas árvores pequenas e árvores grandes. Beleza? São divididos em estratos vegetais aí, camadas de vegetação, de acordo com a luminosidade.
maior índice de luminosidade nas árvores maiores, menor índice de luminosidade nas árvores menores e arbustos maiores, depois arbustos menores e, por fim, naquelas plantas rasteiras. Você encontra aqui na região dos trópicos e do Equador. Aqui eu tenho, por exemplo, uma onça pintada, uma região extremamente densa aqui com um riozinho cortando e um tucaninho. Beleza, galera? Nosso próximo aí vão ser as savanas, que vão fechar para a gente esses biomas mundiais. Depois disso, vou encerrar e a gente, no próximo vídeo, fala sobre biomas brasileiros, tá? As savanas vão ter como característica um clima quente e seco, tá? A característica climática é quente e seco. Também na região equatorial, região tropical, beleza? Só que não vai ser numa região úmida. Quente e úmida você tem florestas tropicais e equatoriais. Quente e seco você tem savanas, tá? A flora vai ser basicamente composta por árvores separadas por gramíneas. Olha só, uma árvore aqui, outra árvore aqui, árvore aqui, árvore aqui, árvore aqui. E tudo como se fosse capim, como se fosse grama, tá? Uma árvore aqui, pequenos arbustos aqui e tudo capim. Então imagina uma planície extensa, grande, com algumas árvores esparçadas e tudo mato, tudo capim, tudo. Isso daí é a savana. Rei Leão. Lembrou de Rei Leão, lembrou de savana. Beleza? O solo, ele é rico em ferro, então não é um solo muito fértil, tá? Ele não favorece muito o crescimento de plantas. E a fauna é aquela fauna característica da África que a gente conhece, beleza? Que é o que a gente vê, tipo, inclusive no Rei Leão. Leão, elefante, girafa, zebra, antílope, aquele gnu, enfim, a megafauna africana. Beleza, galera? Vou encerrar por aqui. A gente vai continuar no próximo vídeo, aí, como eu já falei algumas vezes, a parte de biomas brasileiros. Tá? Qualquer dúvida, anota para mim, para entrar em contato, mandar mensagem, para não deixar da gente tirar essa dúvida aí. Não pode deixar acumular dúvida. Beleza? Grande abraço e bons estudos!